Em um programa ao vivo, Luciano Huck faz uma pergunta a Neymar, mas a resposta do jogador, cheia de humildade e sabedoria, toca tanto Huck que ele começa a chorar, deixando todos na plateia em choque. Era uma tarde de domingo comum para milhões de brasileiros, mas algo diferente estava prestes a acontecer no Domingão com Huck. O programa estava cheio de energia, com o público animado e as luzes do palco brilhando intensamente. Luciano Huck, com sua irreverência característica, recebeu Neymar para uma entrevista que prometia ser mais uma conversa descontraída. No entanto, quando Huck fez uma simples pergunta sobre a vida pessoal do jogador, ninguém poderia prever a reação que se seguiria. Neymar, o que você diria que foi o maior desafio da sua vida até aqui? Perguntou Luciano, enquanto o público aguardava uma resposta sobre futebol, carreira e desafios no esporte. Neymar, com uma calma surpreendente, olhou nos olhos de Huck, em um momento de profunda sinceridade, começou a falar de algo que não envolvia as 4 linhas de um campo de futebol. Ele compartilhou um momento íntimo e doloroso de sua trajetória pessoal, algo que tocou o coração de todos que estavam assistindo, tanto ao vivo no estúdio quanto em suas casas. A resposta, tão inesperada quanto profunda, fez Luciano Huck perder o controle das emoções. As palavras de Neymar estavam carregadas de verdade, e a sala que antes estava cheia de risos e descontração se silenciou. O apresentador, com os olhos marejados, foi incapaz de esconder a emoção que tomou conta de seu coração. O palco do Domingão com Huck estava vibrante como de costume, com suas cores intensas e a energia do público ao vivo. As câmeras se moviam rapidamente, capturando o sorriso largo de Luciano Huck enquanto ele recebia Neymar com a típica empolgação. A sala era repleta de luzes brilhantes, e os espectadores estavam animados, criando uma atmosfera calorosa. Era um cenário familiar para todos que assistiam àquele programa dominical. Luciano Huck estava à vontade conduzindo a entrevista com sua habilidade de sempre. Ele começou perguntando sobre as vitórias de Neymar em campo, os desafios no futebol internacional e a pressão de ser uma das maiores estrelas do esporte mundial. O apresentador sorriu e brincou com o atleta como se estivessem em uma conversa descontraída, mas logo o tom da conversa mudaria completamente. O foco da conversa logo mudou de futebol para algo mais pessoal. Neymar, visivelmente mais calmo do que o esperado, revelou um aspecto de sua vida que raramente havia sido discutido publicamente. Ele falou com uma sinceridade que capturou a atenção de todos no estúdio, e rapidamente o ambiente animado começou a se transformar em um cenário de reflexão e emoção. Enquanto o público estava acostumado a ver Neymar sempre na condição de ídolo e vencedor, naquela noite ele se mostrou vulnerável e humano. A conversa passou a se aprofundar nas dificuldades emocionais e psicológicas que ele havia enfrentado ao longo de sua carreira. Quando Neymar começou a se abrir sobre momentos de desafios com a pressão e até a dor de perder entes queridos, a atmosfera do programa mudou de forma abrupta. Luciano Huck, surpreendido pela intensidade das palavras de Neymar, ficou em silêncio por alguns segundos. Ele havia feito perguntas ao longo de sua carreira que provocaram reações emocionais, mas nunca imaginou que naquela noite um simples questionamento levaria o programa a um momento tão profundo e inesperado. À medida que Neymar continuava a compartilhar suas experiências mais íntimas, a tensão no ar se intensificava. Luciano Huck, que sempre foi conhecido por conduzir entrevistas com leveza e descontração, não conseguia mais esconder sua surpresa. Ele estava acostumado a falar sobre conquistas, superações e momentos de alegria com os convidados, mas as palavras de Neymar sobre suas dificuldades emocionais abalaram a estrutura do programa. Eu tive momentos muito difíceis, Luciano, começou Neymar com a voz mais grave. Tem dias que a pressão é tanta que você começa a se perguntar se vale a pena continuar. Não é só sobre ganhar ou perder. São as noites em que você acorda no meio da madrugada sozinho,
pensando em tudo o que está acontecendo ao seu redor. O silêncio no estúdio era absoluto. O público, que geralmente estava acostumado com a imagem de Neymar como uma máquina de gols e vitórias, se via diante de uma versão mais humana e vulnerável do jogador. Luciano Huck, sem saber como reagir inicialmente, fitava Neymar com uma expressão de empatia e compreensão. "Eu entendo, Neymar", respondeu Huck, tentando manter a compostura, mas sua voz estava visivelmente embargada. "Você é uma das maiores estrelas do mundo, mas também é um ser humano, e muitas vezes os maiores desafios não estão em campo, estão dentro de nós mesmos." As palavras de Luciano foram carregadas de sinceridade, mas foi a resposta de Neymar que causou um choque ainda maior. Ele olhou diretamente para a câmera, como se estivesse se dirigindo ao Brasil inteiro, e disse algo que deixou todos atônitos: "Eu quase não superei um desses momentos. Foi o apoio das pessoas ao meu redor, minha família e meu treinador que me fizeram perceber que, por mais difícil que fosse, eu não estava sozinho." Luciano Huck, ao ouvir aquilo, não conseguiu segurar a emoção. Ele, que havia conduzido tantas entrevistas e momentos de alegria, agora estava claramente tocado pela profundidade da conversa. As lágrimas começaram a surgir, e ele limpou o rosto rapidamente, tentando retomar o controle. A atenção no ar não era mais apenas sobre a entrevista em si, mas sobre o impacto das palavras de Neymar, que pareciam ressoar com todos os presentes, tanto os espectadores no estúdio quanto os milhões de telespectadores em casa. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhum vídeo, e fala pra gente de onde você está assistindo esse vídeo nos comentários. Os membros da equipe de produção, até então atentos ao andamento da gravação, não podiam deixar de observar o que estava acontecendo. Ali era mais do que uma simples entrevista. Era um momento de vulnerabilidade, humanidade e conexão real. Neymar, com um olhar que demonstrava sinceridade e força, prosseguiu: "Eu sou grato por cada pessoa que esteve ao meu lado nos momentos difíceis, e sei que, assim como eu, muitos brasileiros enfrentam suas próprias batalhas. É importante entender que não estamos sozinhos." As palavras ecoaram não só no estúdio, mas em cada coração que assistia àquela entrevista. O que começou como uma simples conversa sobre futebol havia se transformado em um momento de reflexão e superação coletiva. A intensidade emocional no estúdio continuava a crescer. Neymar havia tocado em um ponto sensível, não apenas para ele, mas para todos que o estavam assistindo. A entrevista, que tinha começado de maneira leve, agora estava repleta de profundidade e reflexão, deixando o público em um estado de tensão silenciosa. Luciano Huck, ainda visivelmente abalado, tentou retomar o controle da situação, mas a atmosfera carregada era palpável. "Você falou sobre os momentos difíceis, Neymar, e isso nos leva a um ponto crucial", começou Luciano, tentando dar continuidade ao tema sem desviar da emoção que tomava conta do estúdio. "Muitos de nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios que parecem maiores do que podemos suportar. Como você lidou com esses momentos? Como não se deixou sucumbir?" O jogador, com os olhos marejados, hesitou por um momento. Ele não estava acostumado a abrir seu coração dessa forma. A pressão era imensa, mas ele sabia que precisava ser honesto, não apenas consigo mesmo, mas com aqueles que o acompanhavam em sua jornada. "Foi difícil", respondeu Neymar com uma sinceridade que ainda surpreendia. "Eu tentei esconder de todo mundo, até de mim mesmo, mas a dor estava lá todos os dias. Tive que aprender a lidar com isso, a entender que sentir medo e tristeza não me tornava fraco, e sim humano." As palavras de Neymar eram poderosas, mas o impacto de sua vulnerabilidade foi tão grande que parecia que o tempo havia parado. Luciano Huck, que havia sido testemunha de tantas histórias de superação e resistência,
agora estava diante de uma de suas próprias verdades. Todos têm seus limites, todos têm suas batalhas internas. O público, antes empolgado e rindo das brincadeiras de Neymar, agora estava em completo silêncio. As reações ao redor eram mistas. Alguns olhavam surpresos, outros emocionados, e até os membros da produção estavam atentos, absorvendo o peso da conversa. A tensão crescente não era mais sobre os desafios de Neymar no campo, mas sobre a luta interna que ele enfrentava. Luciano, de olhos fixos em Neymar, não conseguia mais esconder a emoção. "É incrível ver você tão aberto sobre isso, Neymar", disse ele com a voz embargada. "A maioria das pessoas vê sua imagem como ícone de sucesso, mas o que você acabou de compartilhar vai muito além disso. Isso é o que faz de você um verdadeiro campeão." A sala permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. O que antes parecia ser uma simples entrevista agora se transformava em uma mensagem profunda sobre força, vulnerabilidade e a importância de enfrentar os próprios desafios. O clima no estúdio era denso, carregado com uma emoção palpável que fazia com que todos no palco e em casa ficassem completamente imersos na conversa. Luciano Huck, com as mãos trêmulas, tentava manter a compostura, mas algo no olhar de Neymar o fazia perceber que aquele não seria apenas mais um momento do programa. Ele estava diante de uma resposta tão profunda e autêntica que o impacto do que estava acontecendo ali era irreversível. O apresentador, visivelmente tocado, se aproximou de Neymar com um gesto sincero. "Neymar, eu nunca imaginei que ouviria uma resposta assim. Você acaba de abrir seu coração para o Brasil inteiro, e o que você está nos dizendo não é apenas sobre você, é sobre todos nós." Neymar, que até aquele momento estava com a voz mais calma e introspectiva, agora se virou para a câmera, seu rosto revelando uma emoção que ninguém jamais havia visto antes. "Luciano, sei que tem muita gente assistindo agora, passando por momentos difíceis, assim como eu passei. Eu só quero que eles saibam que, por mais difícil que pareça, a dor não dura para sempre. Sempre há uma saída, sempre há alguém que pode nos ajudar. E se você não tem forças, talvez seja o momento de pedir ajuda. Isso não te faz fraco, te faz humano." As palavras de Neymar reverberaram não só nas câmeras, mas na alma de todos os presentes. O silêncio no estúdio era total, até o público parecia entender que aquele não era mais apenas um jogo de perguntas e respostas. Era um momento de conexão profunda, de compartilhamento de vulnerabilidade e superação. Mas o ponto mais impactante da conversa aconteceu em um momento de silêncio prolongado. Luciano Huck, com os olhos marejados, não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a cair. Ele se levantou da cadeira, caminhou até Neymar, com uma emoção visível, disse: "Neymar, eu sei o quanto você já enfrentou dentro e fora de campo, e sua coragem hoje me emociona profundamente. Esse momento, essa sua resposta, vai ficar marcado não só em minha memória, mas no coração de todos que estão assistindo." Naquele instante, o estúdio inteiro parecia reverberar com a profundidade daquele diálogo. O que havia começado como uma entrevista simples de domingo à tarde se transformava em uma experiência de conexão humana genuína e sem igual. O impacto daquela conversa se espalhou como fogo, tocando cada pessoa que assistia, seja em sua sala de estar, seja diante das câmeras. Era impossível não se sentir parte daquela experiência, parte da verdadeira essência do ser humano. O silêncio foi quebrado finalmente por um aplauso espontâneo do público, mas era um aplauso diferente, não pela performance, mas pelo reconhecimento profundo da honestidade e coragem de Neymar. O estúdio estava em um clima de reverência, a emoção de Luciano Huck, que não conseguiu segurar as lágrimas, era um reflexo claro da transformação que o momento havia causado. Neymar, que começou a entrevista como o ícone do futebol, agora era visto sob uma nova luz.
um ser humano com suas próprias lutas e desafios. Aquele não era mais um episódio de Domingão com Hulk qualquer. A conversa que se desenrolou naquele palco mudou a percepção do público não só sobre Neymar, mas sobre todos aqueles que vivem sob a pressão de estereótipos e expectativas externas. A vulnerabilidade de Neymar se tornou uma poderosa lição para todos. Luciano Huck, após se recompor, fez uma pausa e olhou para Neymar com um sorriso genuíno. Neymar, muito obrigado por compartilhar isso com todos nós, disse ele, a voz agora mais firme. Você acaba de mostrar que, por mais alto que cheguemos, é a nossa humanidade que nos torna verdadeiramente grandes. A resposta de Neymar foi simples, mas cheia de profundidade. Eu só espero que as pessoas entendam que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. A verdadeira força está em reconhecer quando precisamos de apoio e em saber que não estamos sozinhos. Às vezes, ser vulnerável é a coisa mais forte que podemos fazer. Enquanto o programa continuava, o público aplaudia, mas havia algo diferente naquele aplauso. Não era só pela famosa celebridade de Neymar ou pelo brilho de um programa ao vivo, mas pela mensagem que acabará de ser compartilhada. As palavras de Neymar estavam plantando uma semente em cada pessoa presente. Uma semente de reflexão, empatia, principalmente de humanidade. Luciano Huck, que tantas vezes havia guiado seu programa com leveza e diversão, agora se via diante de algo muito mais profundo. Ele sabia que aquele momento ficaria marcado em sua carreira e que a mensagem que acabará de ser transmitida iria reverberar muito além daquela noite de domingo. O impacto do que aconteceu naquele Domingão com Hulk foi mais do que uma simples entrevista. Foi uma lição para todos de que a vulnerabilidade é uma forma de força e que ninguém precisa carregar o peso das suas lutas sozinho. Até figuras públicas como Neymar enfrentam momentos de dor e solidão. Luciano Huck, com o rosto ainda visivelmente emocionado, encerrou o programa com palavras que tocavam o coração. Hoje, mais do que nunca, aprendemos que os verdadeiros campeões não são apenas aqueles que vencem dentro de campo, mas aqueles que têm coragem de mostrar quem realmente são. Neymar nos ensinou algo importante hoje. A maior vitória é superar nossos próprios desafios e pedir ajuda quando precisamos. Isso sim é ser forte. O público estava em pé, aplaudindo, mas a mensagem que ficou não foi apenas a de um aplauso de admiração, mas uma chamada para reflexão. A vulnerabilidade de Neymar havia tocado o Brasil de uma forma inesperada, e o que Luciano Huck nos lembrou foi simples. A força está em aceitar nossa humanidade, nossas fragilidades e nos apoiar mutuamente. Se você também se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos, disse Luciano, agora com um sorriso leve no rosto. E, acima de tudo, lembre-se: a verdadeira grandeza vem do que temos dentro de nós. Não importa onde você esteja, você nunca está sozinho. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com o mundo. O programa chegou ao fim, mas a mensagem de superação e humanidade que Neymar e Luciano compartilharam naquele palco estava apenas começando a se espalhar. E assim, todos que estavam assistindo, de alguma forma, saíram transformados. O verdadeiro milagre não foi apenas o que aconteceu na TV, mas a lição que todos levariam para suas vidas.